Vamos começar a nossa aula. Start, né? Então vamos, nosso amigo já que já startou, né? Brincando aqui com a palavra em aportuguesando a palavra. Então começamos a nossa aula. Learn numbers. Nós vamos ver os números de 16, 16 desculpa, till 20. Subtraction. Vamos já ver aqui essa pronúncia, talvez eu tenha feito errado, então já vamos colocar aqui e a gente já vai ouvir para não errar. Então vamos repetir juntos, ó. Subtraction. 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 Percebe que a segunda vez é mais lenta, que aí você consegue ver sílaba por sílaba. Isso aqui te ajuda bastante a aprender inglês sem necessariamente ter alguém do seu lado. Usando a tecnologia para facilitar bastante. Ó. Subtraction. Subtraction. Certo? Então, não tem dúvida, vai ali. Né? Às vezes você sabe o significado, porque aqui a gente consegue já perceber que é subtração, né? Mas às vezes a pronúncia é um pouco diferente. Então, nós vamos ver os números de 16 ao 20. Na última aula nós vimos acho que foi do 10 ao 15, se eu não estou enganado. E agora nós vamos ver do 16 ao 20 e vamos também ver a subtração de matemática, math, né? Mathematics, de matemática, só que utilizando as palavras em inglês, ok? Então vamos lá. Time to learn, né? A gente tem esse desenho bem conhecido. Adventure Time, se eu não estou enganado em inglês. Tempo de aventura, você acha que é em português assim? Eu não conheço muito, já vi alguns desenhos assim. Então, the first number, 16. O primeiro número é 16, né? Nosso 16 é ali, trocando de cores. In English, it's 16. 16. Vamos lá. Vamos aqui só para ilustrar. 16. Errado. Ok? E você percebe aqui, ó, tá até como os sons para você treinar enquanto está ouvindo, ó. 16. 16. 16. Ok? Então vamos lá. É muito fácil o 16, né? O 16, só que você precisa lembrar duas coisas que são importantes nessa aula e na aula anterior, né? Quais são as duas coisas, né? Remember, né? Eu vou imitar o Batman aqui. Remember. A primeira questão é lembrar do número 6 em inglês. O número 6 é six, né? Nosso six ali, nosso astro por enquanto. E ele também, eu ilustrei, claro que aqui eu ilustrei a família do Team Family com essa imagem para você saber que quando aparece essa família, é a família do Team. Então, Team Family, a família Team. Né? Então, tem que lembrar que é six e tem que lembrar que é Team. E aí fica muito fácil, né? Nosso bonequinho aqui meio parecido comigo, né? Eu sou muito mais bonito, mas o bonequinho até que é meio parecido, né? Ele tá meio, né? Então, você precisa misturar, né? Nosso amigo está dizendo ali, misturar. E aí nós vamos ter o 16, ok? Nosso amigo aqui também, acho que é um personagem do Meninas Superpoderosas. E aí, misturar o 6 com o 16. O next number, o próximo número, é importante se lembrar do 7 em inglês, né? Aqui é uma brincadeira com o 7, né? O 7 como se fosse uma rodovia, né? Bem legal. Então lembrar que é 7, o 7, 7, e ele também é da família do team. Então precisamos fazer a mesma mistura, né? O 7 com o team e misturar. Colocar ele na família. Put him in the family. Colocar ele na família. Nessa fusão, nós vamos ter o 17. 17. 17, como a nossa amiga aqui do jogo do milhão, né? 7. Não sei se é o jogo do milhão, não. Eu sei que tem um jogo, acho que no SBT de maletas, mas não sei se esse é o jogo do milhão. Então aqui, 16. Eu trouxe mais para ilustrar ilustrar o número. O próximo número é importante você
ter muito cuidado, porque você precisa fazer a mistura, colocar ele na família, mas tem um detalhe que às vezes pode passar despercebido e fazer um erro, tá? Muita atenção no quiz, tem uma pegadinha lá no quiz sobre isso. Então, detil, vamos até ver essa pronúncia aqui, até acho que eu fiz a pronúncia errada aqui, não custa a gente olhar a palavra detalhe, né? Vamos ver, Detail. detail, né? Detail. Então, um detalhe, qual é o detalhe? Primeiro, lembrar que o número 8, em inglês, ele tem um T. Eight, 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 tá? Cuidado para... faz o som do 8, o T, ele acaba com o som, não bota som de vogal depois do T, bota um som bem fechado, ó. Eight, eight. Porque depois tem 18, 80, então a gente vai ter essas outras pronúncias para 18, para 80. Então o 8 ele tem que ter um som marcado assim sem nada no final para não confundir com outros números. Mas é importante que, né, T, como a gente está vendo aqui o T se formando, ó, ele tem esse T aqui, tá? E aí, né, o nosso 8 aqui, né, desaparecendo e aparecendo, bem legal essa imagem, né? A palavra team também começa com T. Então, a palavra 8 termina com T e a palavra team começa com T. Então, uma termina, a outra começa. Como a gente vai misturar os dois, o que, que vai acontecer? Vamos ter dois T's. O que, que vai acontecer? Não faz sentido ter esses dois T's, porque não vai ser um som que nem vai aparecer direito. Então, nós vamos sobrepor, colocar um em cima do outro, a ponto, você está vendo aqui que tem os dois dedos, né? Mas um está em cima do outro. E aí a gente vai formar o 18, que aí é, né? Cuidado para não misturar, porque aqui a gente pode ser um TNT, né? Um TNT, que é a coisa da explosão. Juntar esse, se você não fizer um T sobre o outro, explode, você vai errar a palavra. Né? O nosso amigo aqui está nervoso, vamos ver se a gente conseguiu fazer a mistura certa. Então, pegar a letra T e colocar uma só no meio das duas palavras que se misturam. E nós vamos ter o nosso 18, 18, ó. Até aqui o T do 8 e daqui para cá o T do team, tá? Então aqui na verdade a gente tem dois T's um em cima do outro. Como eles estão um em cima do outro, a gente nem consegue ver e não precisa pronunciar duas vezes esse T. Então 18, certo? Beleza. Né? Agora o próximo número ele não tem mistério. Agora, esse número é bem simples, desses que a gente está vendo aqui, ele é um dos mais simples. É só seguir a nossa receita. Tá? Temos um errinho ali que eu vou arrumar depois. Ok? Então, receive, vamos ver só essa pronúncia aqui dessa palavra para não errar, que é a palavra receita. Vamos botar aqui. Recipe. Recipe, né? A gente tem uma tendência no português a colocar um som de um determinado lugar, em inglês, às vezes é em outro. Recipe. Recipe. Recipe, ok? Então é só seguir a receita. Qual é a receita? Saber o número de lado de 0 a 10, de 0 a 9, desculpa, e colocar ele na família. Então aqui nós temos o 9, né? Todo mundo de olho ali. Temos o número 9, 9 em inglês. E aí temos que ele é da família. Então, put him in the family. Então, vamos colocar ele na família. Team family, a família Team. E aí, nessa família Team, aí o nosso amigo aqui está feliz da vida, porque aí a gente tem o 19. 19. Beleza? Muito simples, sem muito drama. Ok? Aí temos o 19 aqui também na receita, né? Então, misturamos o 9 mais o team e nós temos a receita. Ok? Temos o 19 aqui se formando. Agora temos o único número que a gente vai estudar hoje que não é da família team, porque a família team vai até o 19, vai do 13 até o 19. Então, vai do 13 ao 19. O que acontece? Do 19 em diante começa uma nova família, que é uma família que a gente vai estudar. Eu acredito, eu normalmente trabalho com o quinto ano, os números de 0 a 100,
mas como é um ano meio atípico, eu ainda não decidi se talvez eu trabalhe com vocês esses números até 100, mas é uma coisa que eu ainda estou decidindo, ok? Essa família, o 20, é de outra família, então não é da família do Tim, certo? É de outra família, então é importante a gente lembrar isso, não confundir. Essa família é a família que tem o T. T. Lembre que o Y, sempre no final, assim, normalmente até com o T, ele tem um som de I bem marcado. Então a família T, family, T family, né? Temos o T aqui. Mas uma coisa que pode te ajudar é lembrar do número 2, porque o número 2 vai te dar duas letras, né? O número 2 te dá duas letras para saber como se escreve o 20. Então, lembrando 2, ok? E aí, muita atenção, porque é uma coisa simples, nossa bonequinha ali, muita frescura, mas é só ter atenção, ok? Também temos que lembrar que começa com T e W, T e W, ok? E termina com T. Então, a gente já tem o começo, as duas primeiras letras, e as duas últimas letras do final. T e W, T e Y. Então, esse é o começo e é o final. Então, a gente tem que aprender esse meio aqui, ok? Então, prestar atenção nessa questão do final. E aí é bem simples, né? Ó, aí tem um truquezinho que eu inventei na hora que eu estava fazendo a aula, eu percebi, ó. To and T. To and T. To and T. 20, 20. Vamos ver se o nosso Google Tradutor coloca como a pronúncia britânica ou americana. Vamos observar aqui. 20, 20, né? Então aqui o Google Tradutor, como é uma companhia, como é o Google é americano, ele prefere colocar a pronúncia do 20, 20, 20, ok? Mas a pronúncia de 20 também não está incorreta. É só uma pronúncia que não é americana, é a pronúncia britânica, né? Então aqui temos o 20. Agora nós vamos ver subtraction. Subtraction, né? A subtração accounts. Então as contas de subtração. Né? Então, primeiro lembrar de algumas palavras que a gente viu na última, lembrar de uma palavra que a gente viu na última aula, que é o equals, né? Que é o igual. É importante lembrar dessa palavra. Então aqui tem o igual, né? Com os dentes assim, meio assustador, mas é para lembrar do equals. E temos também o sinal de menos. Esse sinal de menos é bem fácil em inglês porque é minus. Minus. Ok? E aí é a mesma coisa que a gente viu na última aula. Nós temos que falar os números, a operação matemática, na última aula, então, os numbers, first number, o primeiro número, a operação matemática, na aula passada era o plus, second number, o segundo número, equals e o resultado. E agora só a gente vai substituir o plus por minus, né? Bem fácil nesse sentido, né? Fazer essa conta aí. Então lembrar que você precisa trocar change plus for minus, trocar o símbolo de somar para o símbolo de diminuir, subtrair. E aí, né, lembrar que troca de um para outro, de dia para noite, né? Então vamos ver, por exemplo, esse exemplo aqui, por exemplo, não, vamos ver esse exemplo com o nosso Fred Flintstones, que ele pode nos ajudar aqui. Deixa eu só trazer um pouquinho para baixo, para a gente conseguir visualizar. Então temos, em português seria 19 menos 1 igual a 18, certo? Em inglês, você já sabe como é que faz? Vou dar uns minutinhos não, alguns segundinhos, né? Se você quiser pensar um pouquinho mais, você aperta o pause agora, não tem problema, aperta o pause. Quando tiver certeza, aperte de novo para reiniciar, para iniciar novamente a explicação. Então, ó, vamos lá. Então, 19. 19 minus 1 equals 18. 19 minus 1 equals 18. Então, 19 menos 1 é igual a 18.
certo? Muito simples, não tem muito drama, certo? É só você ter atenção que você não erra. Muita atenção quando fizer o quiz, porque às vezes tem muito aluno que está errando na matemática, né? Aqui na nossa aula não é uma aula de matemática, é a matemática sendo vista pelo inglês, mas prioritariamente é a matemática, é o inglês o nosso objetivo. Então, muita atenção, né? Faça a continha, como a professora já ensinou, confira se está tudo certo, ok? Também acho interessante train in the notebook. Então, treina no notebook, faz a continha lá no caderno e depois aí escreve no quiz, tá? That's all the folks, né? Em português, a tradução ficou por hoje é só, pessoal, mas não é exatamente essa tradução que temos ali, mas aqui é por hoje é só, pessoal.